Pessoal, de prólogo, tratá-lo-emos hoje acerca da expressão Maria vai com as outras, se merece ou não o uso, a formulação do sinal gráfico, ou seja, do hífen, né? Investigaremos aqui todos os pormenores, as minudências, por assim dizer, ou seja, o estudo será lato sensu e de est em sentido amplo. O primeiro ponto é, o que é o hífen e qual é a sua função? O hífen tem origem grega, né? A origem é pautada no grego hífen ou hífen, segundo alguns dicionários, há essa divergência, essa nuance propriamente dita com relação à pronúncia, mas pouco importa a pronunciação, né? O que interessa é entendermos o fato em si. O hífen designa a concepção, a acepção de um só corpo, ou seja, ele tem o papel de extirpar a ambiguidade, como no caso de mesa redonda, né, que eu sempre gosto de citar. Sem o hífen, estamos falando literalmente de uma mesa redonda, com o hífen, né, de uma reunião de especialistas para debater um respectivo assunto, por assim dizer. Então o hífen ele extirpa ambiguidades, ele acaba com o sentido literal, né, quando se faz presente, e forma um novo corpo, e essa é a origem, um só corpo, né? É a origem grega, a definição etimológica, por sua vez. Em suma, Maria vai com as outras, há registros, né, de hífen nos dicionários portugueses. Eu peguei aqui a definição até do dicionário da editora Porto, né, que é de Portugal, evidentemente. E diz lá, pessoa sem vontade própria que faz o que vê fazer e se deixa influenciar facilmente. Essa seria a definição de lá, e com hífen, né? A expressão está hifenizada. Nos dicionários brasileiros não está, né? E, inclusive na Academia Brasileira de Letras não há a hifenização, muito em prol do advento do novo acordo, do estulto novo acordo, da estulta nova reforma, né? Nécia, demasiadamente nécia. Vamos à definição aqui do Caldas e do Priberan, e depois a gente entende por que tem que haver, embora não haja registros, conquanto não haja registros, nos dicionários brasileiros. O Caldas entende a expressão da seguinte maneira: pessoa de personalidade fraca e que é facilmente influenciável pela opinião dos outros. Já o Priberan, pessoa influenciável, sem vontade própria, que se deixa levar pela opinião dos outros. Ou seja, tanto Caldas como Priberan e o próprio dicionário do Porto, né, da editora Porto, eles mais ou menos vão ao encontro quanto ao significado, né? Não há muita diferença na definição, no conceito propriamente dito. Então, vamos raciocinar o seguinte: o hífen serve para eliminar o sentido literal e formar um novo corpo, um novo significado, né? Ou seja, se eu não coloco o hífen em Maria vai com as outras, eu estou falando literalmente de uma Maria que vai com outras, né? Com outras Marias, com outras pessoas, enfim. Se eu coloco, ganha um novo corpo, né? E tem essa concepção, essa definição, por assim dizer, de pessoa influenciável, né? Que é facilmente influenciável e segue a linhagem ali, a direção, o caminho de outras pessoas e por aí vai. Então, a gente percebe que houve uma mudança, né? Não, a gente não está fazendo alusão ao sentido literal. Então, em verbis, deveria, né, ter a hifenização, evidentemente, né, por tudo que eu já esmiucei aqui. E o engraçado é que os dicionários brasileiros, eles não colocam o hífen, né, mas a classificação da expressão é um substantivo comum de dois gêneros. Ou seja, eu posso falar, fulano é um Maria vai com as outras. Isso, só a classificação já clarificia que eu não estou fazendo menção ao sentido literal, então tem que ter o hífen, né? Só que essas antas, esses octogenários, né, da academia, eles não chegaram ainda a essa conclusão, eles têm um pouquinho de dificuldade. De repente, em 3 vidas, eles possam reparar
né, o dano causado, né, essa necessidade, essa estolidez. Mas vamos lá. E o que seria o comum de dois gêneros, já que eu mencionei aqui? É quando a expressão pode ser utilizada tanto com o artigo feminino quanto o artigo masculino. É o caso, por exemplo, de Maria vai com as outras, Maria vai com as outras, uma Maria vai com as outras. É o caso de presidente, né, ou presidente, a presidente, cliente, né, ou cliente, a cliente. E o comum de dois gêneros ele é confundido, muito confundido, com o sobrecomum. O sobrecomum é uma palavra que possui um gênero só, mas que pode fazer menção a dois gêneros. Por exemplo, criança, né? É só a criança, não existe o criança. Só que criança pode fazer menção tanto a uma menina quanto a um menino. E existe também o epiceno, né, que seria o sobrecomum destinado ao contexto, à conjuntura dos animais. Por exemplo, a cobra, né, segue a mesma linha de criança, mas cobra pode ser a cobra pode ser o macho, né, por seu turno. E é por aí. E por incrível que pareça, nós brasileiros, né, ainda chamamos os portugueses, produzimos, promulgamos piadinhas, debochando, né, criticando a burrice dos portugueses e tal, muito por conta da história do Cabral, de o Cabral ter errado o caminho das Índias e tal. E nesse caso, por exemplo, os portugueses dão uma aula, né, de noção gramatical, de noção hifenizada, vamos colocar assim, em cima da gente, né? E os portugueses não podem ser chamados de burros, tendo produzido um Fernando Pessoa, né, um Camões, dentre tantos outros. A gente fica aqui até amanhã, né? Há um sem fim de bons nomes que são referências mundiais e que por colorário nasceram em Portugal. Então é por aí. Maria vai com as outras, a meu ver, independentemente de fazer parte, de não fazer parte ou fazer parte de compostos de 3, de 4 e tal, a regra da hifenização é essa, né? Você coloca o hífen, deposita, incute aí o sinal gráfico quando há a formação de um novo corpo mediante 2, 3, 4, 5 palavras, não importa, tá? E é isso aí. Um abraço a todos. E quanto aos caudatários da nova reforma, é triste falar isso, mas vocês são mais bestas. Meu Deus do céu. Cada dia que passa, eu só reforço essa ideia. Ok? Um abraço. Valeu, rapaziada.